Você já parou para pensar como uma pessoa do passado reagiria a tecnologias atuais? Como seria explicar que 60 pessoas entram em um veículo movido a 2 motores que geram poder o suficiente para levantar voo? Provavelmente te chamariam de louco ou alguma coisa parecida, mas e se pudéssemos mostrar algo mais interessante? Videogames. Algo que pra gente já é muito comum, mas se até para algumas pessoas mais velhas já é algo estranho, imagina para pessoas que nunca sequer viram um aparelho que transmite imagens. Pois é, e para isso a gente não precisa viajar tão longe, porque a própria invenção das TVs de tubo aconteceu nas décadas de 1920 e 1930, que usavam a tecnologia de telas CRT, ou se você é nerd, tecnologia de tubo de raios catódicos. Mas para a viagem valer a pena, a gente ia ter que mostrar os videogames para 2 tipos de pessoas diferentes, cientistas e pessoas comuns, porque uma pessoa comum ficaria fascinada ou assustada com um aparelho capaz de simular combates medievais ou até coisas da vida real. Mas se ela não te botasse na fogueira por alegar que você é um bruxo ou alguma coisa assim, ela depois de um tempo ia dizer: tá bom, negócio legal e tal, mas tem que voltar pro trabalho, sabe como é, né? Isso aí, valeu. E os cientistas iriam reagir diferente, iriam ficar fascinados não só pelo que um videogame e o mundo dos jogos podem proporcionar, mas também como isso acontece, como um aparelho emite luz dentro de uma caixa e como aquela pessoa lá dentro se move com comandos de um controle. E é aí que a nossa brincadeira mental ficaria interessante. Então, além desses 2 tipos de pessoas, a gente tem que pensar na época em que a gente vai aparecer com um PS5 na mão. Porque dependendo da época as pessoas vão reagir diferente, usando como base os seus conhecimentos já pré-estabelecidos na sua sociedade. E outro ponto que é bom levar em consideração é que jogos sempre existiram na história da humanidade. Desde o Senet, jogado pelos antigos egípcios há milênios atrás, até os jogos de tabuleiro atuais como Warhammer 40k ou A Loira do Banheiro. E esses jogos de tabuleiros existem e convivem junto com os jogos eletrônicos atuais, porque simplesmente a ideia de um jogo é a diversão e interação do jogador com as regras dispostas. Então os jogos eletrônicos nada mais são do que jogos de tabuleiro que transcenderam e não depende só da imaginação do jogador, e sim da sua interação para dar input nos comandos e nos movimentos. E lembrando que eu não sou nenhum historiador ou alguma coisa parecida, então apenas relaxa, desliga o cérebro e viaja na maionese comigo. A virada do século XIX para o século XX foi marcada por um avanço significativo na tecnologia movida à eletricidade, e algumas décadas depois o mundo ia presenciar a terceira revolução industrial. Então tecnologias como motor elétrico, geladeiras, telégrafo e a câmera fotográfica já tinham sido inventadas. Chegar com um videogame e mostrar às pessoas seria como mostrar uma nova invenção, só que muito mais avançada. Até porque Imagens em Movimento já foi mostrada para o público em 1895, um curta-metragem produzido pelos irmãos Lumière. Então ensinar as pessoas a jogar um Age of Empires ou um Assassin's Creed Unity seria, sim, espantoso pra galera. Enquanto algumas pessoas iam ficar perturbadas em como essa caixa elétrica chamada TV cria essas imagens que se movem e são tão realistas quanto a própria realidade, por outro lado, muitos entusiastas da fotografia e do meio científico iriam ficar fascinados, criando em alguns cientistas até uma obsessão para entender como tudo isso funciona. Dúvidas como: por que caralhos essa pessoa na TV se move com os meus comandos? Como essa TV cria imagens tão nítidas? Como funciona esse tal console que está criando esse mundo? Bem, não seria tão difícil explicar como um videogame moderno funciona, porque a gente pode usar o conceito de um jogo de mesa, que pode ser emulado e jogado de forma mais realista usando apenas um controle, e que no jogo eletrônico existe tantas regras como no jogo de tabuleiro. E se isso não funcionar, a gente pode usar um conceito de simulação fictícia ou simulacro, já que alguns livros publicados no século XIX já abordaram esse conceito, como Fatland, um dos livros da época que mais se aproxima da ideia de uma simulação no sentido de construção de uma realidade paralela ou uma experiência interativa. O livro apresenta um universo bidimensional habitado por figuras geométricas, onde cada personagem vive dentro das regras e limitações do seu mundo. Esse conceito ressoa um pouco com a ideia de um mundo simulado, em que as leis físicas e as percepções são completamente diferentes daquelas que a gente conhece. E a abordagem do livro de criar um universo alternativo com lógica própria e imersão narrativa torna uma analogia muito boa para ser usada para explicar os videogames. Então, entendendo como funciona o propósito do videogame, que é entreter e divertir,
um PS5 e Xbox seria tratado como uma invenção revolucionária que usa de uma tecnologia tão avançada que acabaria sendo usada para estudar os seus próprios componentes e suas possibilidades dentro de cada simulação encontrada no mundo dos jogos. A partir daqui a gente vai viajar mais ainda na maionese e enfiar o pé na jaca de vez. Nessa época o mundo era movido por estruturas culturais e tecnológicas completamente diferentes do século XIX e XXI. A cultura e pensamento das pessoas era dominado pela religião, magia e também pelo início do pensamento científico renascentista. Para ter uma noção mais ampla, o conceito de máquinas era limitado a relógios mecânicos, alguns autômatos que já existiam na época e invenções como a prensa de Gutenberg, que revolucionou o processo de impressão e transmissão de conhecimento, permitindo a produção em massa de livros. Apresentar um videogame que beira o inexplicável para pessoas da época seria visto como mágica, podendo ser interpretada como uma coisa ruim e diabólica ou só milagrosa. Um videogame moderno seria basicamente uma janela mágica que permite interagir com outro mundo. Ia ser até bastante complicado explicar que isso não era um evento sobrenatural ou alguma coisa parecida, deixando as pessoas perplexas e provavelmente associando o jogo à bruxaria. Um videogame moderno seria basicamente uma janela mágica que permite interagir com outro mundo. Ia ser até um pouco complicado explicar que isso não era um evento sobrenatural ou alguma coisa assim, porque as pessoas iam ficar perplexas e provavelmente associando o jogo à bruxaria, feitiçaria ou uma intervenção divina, fazendo algumas autoridades religiosas a condenar o videogame como heresia. Mas por outro lado, artistas e pensadores renascentistas poderiam ficar maravilhados com a beleza e a complexidade das imagens em movimento. Eles provavelmente veriam o videogame como uma obra de arte que vai além das pinturas e das esculturas. E para tentar explicar como jogar no videogame, a gente poderia usar um jogo mais calmo, como Shadow of the Colossus, e comparar o personagem do jogo como uma marionete mágica ou mecânica, que seria mais ligada aos autômatos, e que com o controle a pessoa teria total liberdade de controlar a marionete exibida na janela mágica. Então, como o conceito de autômato já existia, seria muito mais fácil explicar o videogame como um autômato visual, em que o console seria responsável por gerar as imagens exibidas na janela como uma forma de um pequeno teatro mecânico. Mas como nem tudo são flores, alguns líderes religiosos poderiam tentar interpretar o jogo como heresia, como eu já disse, e somando o fato que a maioria da população não tinha acesso à educação e viviam envoltos de uma visão de mundo dominada pela superstição, isso poderia gerar um pânico generalizado. Então a gente ia ter que tomar muito cuidado com o que fala e com o que mostra, e também ia ter que deixar nossa máquina do tempo pronta para vazar a qualquer momento dali. Aqui já estamos falando da época em que fenômenos naturais eram explicados por meio de superstições sobrenaturais. O mundo era guiado por deuses e forças místicas, a arte visual e o teatro ainda estavam nas suas fases iniciais, mas ainda assim estando limitado a formas estáticas e interpretadas por humanos. Nada animado ou minimamente interativo existia ainda, e nas máquinas não era diferente, a gente pode resumir elas a alavancas e carroças. Nada minimamente próximo de uma analogia como um videogame, e apresentar ele para pessoas seria uma coisa assombrosa também. Para eles o videogame seria mais um objeto divino ou mágico do que um aparelho de entretenimento. Seria algo que transcende totalmente a realidade, sendo uma manifestação direta da magia, dos espíritos e até dos deuses. Eles provavelmente iam acreditar que o mundo dentro dessa tal janela eletrônica era real e habitado por seres divinos e além da nossa realidade, e possivelmente iriam pensar em algo como uma realidade alternativa. E pensando nisso, eles podiam até gostar de jogos como God of War e até um Assassin's Creed Odyssey. E o melhor jeito de apresentar o videogame seria explicando ele como um espelho encantado ou uma pintura mágica que ganhou vida, já que conceitos como tela, luz elétrica e interatividade estavam fora da compreensão deles. E o controle seria apresentado como uma ferramenta divina, que permitia uma pessoa comum interagir com o mundo dentro do jogo. E provavelmente os líderes religiosos iriam confiscar o videogame para ser usado em um ritual e ter visões do lado espiritual do outro mundo, já que seria possível interagir com os deuses famosos nos jogos. Só não sei se eles iam gostar de matar eles. NANI? Aqui a gente ia poder andar pela Mesopotâmia e sem conceitos como ciência ou tecnologia, ia ser bem complicado fazer a galera entender o videogame de forma prática.
Seria mais fácil explicar para eles que através do controle e a janela mágica, o jogador estaria controlando um avatar divino, que seria mais fácil de entender por conta dos mitos de possessão ou encarnação, e assim usando o videogame como uma ferramenta dos deuses usada para interagir com um outro mundo visível apenas através dessa mesma ferramenta, que é a tela. E seria a mesma coisa que nos outros anos que eu mencionei aqui. Provavelmente líderes religiosos iriam declarar o videogame como algo sagrado ou totalmente perigoso e herege. Boom, morram, hereges. E no fim eles iam pegar e acabar escondendo, guardando para rituais ou só destruindo ele por ser considerado muito perigoso e associado a algo além da compreensão humana. Mas nada impede deles aceitarem que esse é um artefato divino enviado pelos deuses para se entreterem. Mas como a gente conhece a raça humana, né, e a gente tem medo de tudo que é desconhecido, eu acho que provavelmente eles iam tacar fogo no videogame. Aqui, meu irmão, é loucura total. As pessoas ainda viviam em pequenos grupos nômades concentrados na caça, coleta e já em alguns grupos até na domesticação de animais e plantas. O auge da tecnologia era a fabricação de ferramentas de pedra, ossos e madeira. Seria impossível explicar o conceito de máquinas e muito menos de energia. E somando isso com a falta de conceitos básicos como escrita, janelas, teatro e pinturas elaboradas, tornaria impossível para eles entenderem o que caralhos eles estavam vendo na frente deles. Talvez apresentar Abzu ou Far Cry Primal seria bons exemplos para representar a realidade deles. E a gente podia usar a ideia de que eles estão vendo uma visão dada pelos deuses e os espíritos para revelar os mistérios que cercam o mundo. E o controle seria um totem ou um artefato com poderes especiais que permitem explorar aquele mundo através de um espírito de uma pessoa. E mesmo que não dê certo, ainda assim a história de uma visão mágica ia ser algo marcante e que provavelmente ia estar em alguma pintura rupestre nas cavernas. Eu quero agradecer a você que ficou até aqui e viu essa abominação de vídeo que provavelmente vai fazer alguns historiadores terem espasmos de dor enquanto assistem. Eu tive essa ideia enquanto estava cagando, então relevem e aproveitem para comentar como vocês fariam para apresentar o seu videogame favorito para pessoas de outras décadas. E quão bom seria ter mais conteúdos assim, né? Tipo, vídeos sobre o mundo dos games, que seriam divertidos de assistir, com um narrador bonitão. Se inscreve logo, porra!